É com muita alegria e com muito prazer eu estou aqui para falar sobre uma causa muito nobre e também uma causa relevante na nossa atualidade. Primeiramente, eu quero também aqui estender aqui a minha gratidão à oportunidade que está sendo dada a uma pessoa que está dentro do espectro autista, a um pai atípico e a um defensor, como assim foi colocado, mas não somente um defensor, mas uma pessoa que tem viajado o estado inteiro de Rondônia, levando conhecimento, informação, inclusão social, através de projetos voltados para o público autista, para famílias atípicas e principalmente levar políticas públicas efetivas. Então eu começo aqui me apresentando. Eu sou Diógenes Oliveira, sou filho dessa terra, jiparanaense. Eu tenho 37 anos, sou pai atípico e também eu quero dizer a todos que estão aqui presentes que é uma grande alegria para mim poder falar em nome do povo de Rondônia. Por que em nome do povo de Rondônia? Porque aqui nós temos os nossos representantes. E eu aqui falo pelos que colocaram vocês aqui para trabalhar para nós. Afinal, eu estou falando com aqueles que democraticamente nos representam. Eu sou uma pessoa diagnosticada com espectro autista e TDAH. Sou formado em teologia, filosofia. Também estou agora concluindo o curso de administração de empresas e gestão pública, uma decisão que eu tomei logo após eu ter concluído uma missão de 8 anos como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na região sul de Rondônia, onde ali desenvolvi vários projetos, sempre voltados para as causas sociais. Não vi aqui, mas o deputado Ismael Crispim, lá da região de São Miguel do Guaporé, onde fui pastor durante 2 anos, conhece um pouco da minha trajetória. Também temos aqui o Nim Barroso, que também conheceu um pouco da minha trajetória nas causas sociais. Também quero estender aqui os meus cumprimentos ao presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia e a todos os outros parlamentares, também de maneira especial ao deputado Rodrigo Camargo, por me dar voz neste momento. Nobres deputados, autoridades presentes, cidadãos e cidadãs do nosso querido estado de Rondônia, é com grande honra e responsabilidade, eu como pessoa com autismo e pai atípico, me dirijo a essa casa como representante da comunidade autista de Rondônia. E também faço parte do IFA. O IFA é um Instituto Famílias Atípicas do estado de Rondônia, que foi fundado recentemente ali na cidade de Ji-Paraná, onde nós estamos sonhando com um instituto que vai apoiar a todas as causas, não somente do autismo, mas todas as deficiências. Eu gostaria que vocês prestassem atenção agora, porque quem está falando aqui é alguém que representa o povo que colocou vocês aqui. Peço que, por favor, prestem atenção e se quiserem anotar, escrever no papel, seria interessante. Eu fiquei mais ou menos 3 horas e meia digitando ali no meu computador essas palavras. E aqui eu procurei ser justo, parcial e ao mesmo tempo falar a voz do povo. Tem muita mãe, sabe, queridos deputados, tem muita mãe atípica que desejaria estar aqui no meu lugar para falar não de uma forma tão amorosa, mas falar de uma forma firme o quanto o nosso estado está carente e precisa de mais olhar para essas famílias atípicas, não só do autismo, mas de todas as deficiências. Então eu quero continuar o meu discurso
pelo qual aqui faço o papel do povo que paga o salário dessa casa, do povo que sempre busca as melhorias. Então, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, no dia 2 de abril, nós queremos trazer aqui uma breve reflexão. Quando eu falo nós queremos, é porque eu não falo de mim como pai atípico, eu falo da comunidade autista de Rondônia, para vossas excelências. Uma breve reflexão sobre a importância das políticas públicas eficazes e exclusivas para as pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, e também para as pessoas com outras deficiências no estado de Rondônia. Vale aqui ressaltar que o autismo não é uma doença. Muitas vezes eu já fui chamado de doido, ou de uma pessoa que tem um problema na cabeça. Mas as pessoas não sabiam que tudo se tratava de um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por desafios na comunicação, na interação social e no comportamento repetitivo. Poxa, mas você não parece autista porque você tem uma boa comunicação? De fato, cada autista é diferente do outro. Eu tenho boa comunicação, mas se você me perguntar algo referente a contas matemáticas, a cálculos, eu não tenho habilidade nenhuma em contas matemáticas, mas tenho habilidades em criatividade, execução de projetos e outras coisas mais, que graças ao espectro autista eu me redescobri. O autismo não é uma doença, eu quero repetir aqui, não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Atualmente no Brasil, a prevalência de casos de autismo é estimado de 1 a cada 36 pessoas, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde. Isso significa que, considerando a população brasileira, que nós temos em cerca de 203 milhões de pessoas, podemos ter cerca de 2 milhões de pessoas dentro do espectro autista. Eu faço parte dessas 2 milhões de pessoas. Reconhecendo a importância dessa realidade, nós precisamos assegurar os direitos e promover a inclusão dessas pessoas com legislação mais firme, com fiscalizações mais firmes e com cobranças das nossas autoridades. Implementado tanto no âmbito federal como também no âmbito estadual. E eu quero começar aqui citando avanços que nós temos garantidos. No cenário federal, eu quero destacar aqui a Lei 12.764, que é a conhecida Lei Berenice Piana, acredito que vossas excelências conhecem bem. É uma legislação que foi instituída na Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, equiparando-as todos os efeitos legais a uma pessoa com deficiência. Entre suas diretrizes está a garantia de uma vida digna, integridade física e moral e acesso ao serviço de saúde e educação. Está aí uma coisa que algumas mães atípicas, nobres deputados, elas têm me falado o quanto o nosso Estado ainda precisa melhorar. Muitas coisas boas foram feitas. E vale aqui ser justo. Muitas políticas públicas foram votadas aqui nessa casa. E graças ao apoio, à compreensão e ao esforço dessa casa, muitas coisas melhoraram, mas ainda há muito que se fazer. E quando se fala de educação e saúde inclusiva, o nosso Estado ainda precisa evoluir. Complementando a iniciativa da Lei Berenice Piana, nós temos a lei que foi sancionada na gestão do presidente Jair Bolsonaro, que é a Lei 13.977, que é a Lei Romeu Mion, que criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o CIP-TEA, que inclusive foi feito um aprimoramento aqui no nosso estado, graças à gestão de vossas excelências, né?
aonde que nós temos também agora direito a essa carteira de identificação gratuita, né? Graças também ao esforço do governo do nosso estado e dessa casa. Agora, eu quero entrar dentro do cenário estadual. Citei aqui duas leis do cenário federal, agora eu quero entrar na parte do que é correspondente ao estado. Eu acredito que cada deputado aqui tem uma bandeira. Tem aquele deputado que ele é esforçado em trabalhar na área de infraestrutura, asfalto, construção. Há deputados que vão investir na questão da saúde, vão investir na questão da educação. E há aqueles que também estão preocupados e têm um olhar especial para as famílias atípicas, para os deficientes. Eu quero relatar aqui a nossa gratidão da parte da comunidade autista de Rondônia e quero destacar o trabalho notável de um pai atípico, de um esposo atípico, que tem desempenhado com excelência o seu papel como deputado estadual nesta casa. Eu estou falando aqui do deputado Rodrigo Camargo, que mais uma vez agradeço por me dar essa oportunidade de falar. E a gente percebe que quem vive na pele o que muitas famílias estão vivendo, se torna mais significativo a luta. E eu acredito que essa é a sua luta, deputado Rodrigo Camargo, e por isso que nós estamos juntos aí nessa caminhada. E também quero aqui destacar de uma maneira bem resumida, porque são várias leis que foram aprovadas pela autoria do deputado Rodrigo Camargo, mas eu tenho certeza que essas leis, quando foram votadas também pelos companheiros parlamentares, porque nada aqui se vota sozinho, tudo se vota em grupo. E eu acredito que todos que aprovaram essas leis, aprovaram porque também defendem essa bandeira tão sensível e tão especial. Nós temos a Lei 5.886, que permite à pessoa com transtorno do espectro autista, as crianças com alergia alimentar, o ingresso e a permanência em qualquer local, transportando alimentos para o consumo próprio e utensílios de uso pessoal. Temos também a Lei 5.821, que permite a entrada e a permanência de cães de terapia e assistência em locais públicos e privados, utilizados em intervenções assistidas, né, com animais. Também temos a Lei 5.922, de 2024, que institui a campanha da conscientização sobre as doenças ocultas e regula a utilização do cordão do girassol. Hoje eu estou utilizando o cordão do quebra-cabeça, que é do autismo, mas eu também utilizo a do girassol, que são das condições ocultas. Nós temos também a Lei 5.763, de 2024, que proíbe a violência institucional em decorrência do exercício de direito das pessoas com deficiência e com o TEA. Temos também a PLO 666, de 2024, que garante a disponibilização de camarotes acessíveis para as pessoas com deficiências. Tenham locais confortáveis em eventos culturais custeados com dinheiro público. E com o apoio da maioria dos parlamentares dessa casa. Como eu falei, eu fiz uma pesquisa bem ampla, né? Nós temos aqui a Lei 5.441, que assegura a emissão gratuita da carteira de identidade. Temos a Lei 5.430, de 2022, que dispõe sobre a inclusão e reserva de vagas na rede pública e privada da educação para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Outra lei que foi aprovada nessa casa, 5.936, 8 de janeiro de 2025, que determina que os laudos médicos periciais que atestem transtorno do espectro autista, bem como deficiências físicas, mentais e intelectuais de caráter irreversíveis, passam a ter validade por tempo indeterminado. Parabéns a essa casa, parabéns aos novos deputados por apoiarem a essa política pública. Em Rondônia, o governo tem implementado políticas públicas para apoiar pessoas com TEA. O Centro de Reabilitação de Rondônia, o CERO, oferece tratamento especializado para crianças e adultos com autismo. Porém, queridos deputados, principalmente excelências que são da base do governo, o estado de Rondônia precisa de centros de autismo.
mas eu estou falando de centro de autismo de verdade. Porque essas casas, esses centros de reabilitação não atendem a um público específico, e sim a todas as causas, todos os transtornos, todas as reabilitações necessárias. E às vezes não dão conta, por conta da alta demanda. Outra coisa também que está sendo implementado de parte do governo, e isso é algo muito positivo. Parabéns para todos os envolvidos. Que, além disso, foram sancionados decretos do governo que amplia a isenção do ICMS e IPVA para veículos de pessoas com deficiência. Parabéns ao governo por tudo isso. Porém, há muitas coisas que nós precisamos melhorar. Apesar dessas conquistas, a implementação dessas políticas públicas ainda enfrenta desafios burocráticos e políticos. Políticos também. Eu costumo dizer que existe a boa política e existe a má política. A má política é aquela que você vai trabalhar para alcançar um resultado, o resultado de votos. Há muitos deputados que estão mais preocupados com a reeleição do que com as verdadeiras causas que nós precisamos acolher. Mas existe também aqueles que lutam pela boa política, pelo qual o povo de Rondônia busca sempre. Olha só, em uma iniciativa inédita, os organizadores do primeiro Congresso Internacional de Autismo da Amazônia, que ocorreu aqui em Porto Velho, no dia 11 de novembro, eles divulgaram uma carta aberta que foi destinada para esta casa. Fonte foi no site rondonia.com.br de 2024. Olha o que diz aqui o doutor Delson Fernando Barcelos Xavier, ele que é da UNIR, professor da UNIR. Ele disse: é inadmissível que em pleno século XXI, pessoas com autismo ainda enfrentam barreiras tão severas ao acesso aos seus direitos fundamentais. Precisamos de uma política pública que vá além das palavras, além das promessas. Hoje, nós vemos algumas propagandas por aí. Vemos pessoas vestindo a camisa azul em alusão ao mês de abril. Muitos vestem a camisa azul no dia 2 de abril, mas no restante do ano, parece que se esquece a causa pelo qual aparentam representar. Eu quero aqui fazer um apelo para todos os municípios do estado de Rondônia que estão assistindo essa sessão. Cobrem dos seus prefeitos, cobrem das suas autoridades, dos seus vereadores, o compromisso com a causa autista. Porque muitos utilizam a nossa causa como a política ruim, a má política para se conquistar votos, para se ganhar a simpatia, mas na verdade estão surfando na onda do autismo. Queridos, não permitam que usem a nossa causa tão sofrida e tão passiva de tantos desafios para fazer palanque político. As mães, as crianças com transtorno do espectro autista em Rondônia enfrentam diversos desafios. Se tiver algum parlamentar aqui ainda ouvindo isso, que ouça. O que as mães atípicas do estado de Rondônia me retratam e trazem essas reclamações até mim. Preconceito e discriminação, desafios no mercado de trabalho, falta de apoio psicossocial, demora na emissão de laudos e diagnósticos, falta de unidades especializadas no atendimento, acesso limitado a terapias especializadas, acesso à informação e à educação sobre o autismo, problemas com o sistema de saúde pública. E essas são alguns dos principais problemas relatados pelas mães atípicas do estado de Rondônia. Eu gostaria aqui de terminar a minha fala apresentando aqui brevemente 3 pontos que atualmente é considerado os principais desafios das famílias atípicas do estado de Rondônia. Eu começo pela educação. A inclusão escolar é uma das maiores queixas das mães de crianças autistas.
ainda que a lei determina que nós temos o direito que o nosso filho estude e que tenha um acompanhamento de um cuidador, que tenha ali métodos adaptativos, há muitas famílias que não conseguem matricular os seus filhos, porque às vezes a escola pública estadual ou a escola pública municipal acaba negando a matrícula por falta de profissionais ou por falta de estrutura. Em muitas escolas municipais e estaduais, a falta de preparo e capacitação dos professores e funcionários para lidar com as necessidades de crianças neurodivergentes impede uma verdadeira inclusão. A falta de capacitação de cuidadores e assistentes especializados em sala de aula gera uma resistência de plena integração dessas crianças ao ambiente escolar, assim dificultando a educação. A burocracia para o acesso à educação, inclusive a falta de estrutura adequada, tais como salas de aulas adaptadas e materiais pedagógicos adequados, também são desafios frequentemente apontados pelas mães atípicas do estado de Rondônia. Outro problema, e dentro dessa problemática, eu como autista quero fazer aqui uma sugestão para o governo do estado de Rondônia. Falta de cuidadores especializados nas escolas. Atenção, nobres deputados. Falta de cuidadores especializados nas escolas e necessidade de capacitação de professores e profissionais da educação especial. Há relatos sobre a insuficiência de formação ou de formação específica dos educadores para lidar com particularidades dos autistas, dos alunos. A falta de preparo pode dificultar a implementação de práticas pedagógicas. A Secretaria de Educação, a SEDUC, do estado de Rondônia, tem promovido os encontros e formações visando o acolhimento e a capacitação de profissionais para melhor atender os alunos neurodivergentes. No entanto, temos que reconhecer que ainda há muitos municípios no interior de Rondônia que não foram contemplados por essa mesma política de capacitação, de treinamento. Como pessoa autista e pai atípico, eu gostaria de sugerir para o estado de Rondônia um projeto de lei. Atenção, projeto de lei eu não entendo nada, mas eu tenho certeza que vocês entendem. Projeto de lei onde se possa criar oficialmente o cargo de cuidador educacional na rede pública estadual. Em alguns municípios estão dando de 10-0 no governo estadual. Sabe por quê? Olha só, um exemplo é o município de Campo Novo de Rondônia. Ele sancionou a lei complementar número 096, de 31 de maio de 2022, o município de Campo Novo de Rondônia criou o cargo cuidador educacional na rede pública municipal de ensino. Essa lei estabeleceu atribuições desses profissionais, incluindo o auxílio a alunos com deficiência física e mental, com alimentação, locomoção, higiene e suporte em sala de aula. Queridos, Rondônia tem capacidade para se criar um projeto de lei e oficializar o cargo de cuidador educacional, porque os municípios estão tendo uma carência de cuidadores em sala de aula. Nossas crianças, elas precisam de políticas públicas voltadas para a educação inclusiva. Eu estou falando aqui agora e eu tenho certeza que tudo que eu estou falando aqui vai viralizar nas redes sociais, porque essa é uma cobrança genuína das famílias atípicas de Rondônia. Pode soar um pouco, da minha parte, um pouco áspera as minhas palavras para aqueles que têm ouvidos para os seus próprios interesses, mas para aqueles que têm ouvido para a população de Rondônia, o que eu estou falando é uma realidade. E eu quero concluir. No âmbito federal, tramita um projeto de lei número 5.178 de 2020, que busca regulamentar a profissão de cuidador. Oremos para que isso possa chegar até o Senado Federal, que já está em tramitação, e assim a gente possa criar o cargo de cuidador em sala de aula.
Isso é muito importante. Ah, mas o Estado não tem dinheiro. Ah, porque é só parar de cobrar imposto. É só parar de aumentar os impostos da população de Rondônia e começar a investir em educação, começar a investir em saúde, infraestrutura. Porque dinheiro, o Estado de Rondônia tem um PIB que é muito grande, que daria para construir um centro de autismo, pelo menos em umas 4 ou 5 cidades polo. Por quê? Porque Rondônia é uma potência na região norte. O que falta é uma gestão verdadeira e direcionada para as causas, não somente do autismo. Porque eu também falo daqueles que têm TDAH, daqueles que têm síndrome de Down, daqueles que têm dislexia, daqueles que têm deficiência física e deficiência intelectual. E finalizando aqui, eu quero agora finalizar com a última questão, que também tem a ver com o Estado. Em casos específicos também, há negativas de tratamentos pela Justiça. Alguns casos específicos, famílias atípicas de Rondônia, de crianças com autismo, enfrentam negativas judiciais quanto à cobertura de tratamentos especializados e terapia de alto custo. Muitas vezes, há demandas por tratamentos como terapia ABA, fonoaudiologia, psicoterapia e outras abordagens especializadas são negadas pelo poder público de Rondônia. O que está acontecendo? Porque o governo coloca uma propaganda que está investindo em saúde, em educação, mas quando tem negativas, o governo bota a culpa na federação, dizendo que o Estado não pode pagar uma terapia ABA para aquela criança. O Estado não pode pagar um fonoaudiólogo para aquela criança que tem laudo. E aí o que acontece? O que todo mundo que está assistindo aqui sabe, né, mãe atípica? Né? Você que tem um filho autista que está aí lutando no Ministério Público para conseguir um tratamento e o Estado nega. O Estado nega porque joga para a federação. E a federação, que é o SUS, fala que é responsabilidade do Estado. E aí o Estado joga o processo para cima da federação, a federação devolve para o Estado e aquela mãe atípica sofre, porque o filho não consegue o tratamento adequado, porque o Estado não quer cobrir os gastos. É só o governo parar de viajar, de gastar o dinheiro com diárias, que vai sobrar dinheiro para construir centro de autismo, vai sobrar dinheiro para poder pagar o tratamento de milhares de crianças que estão ali no Ministério Público lutando por um tratamento. E, infelizmente, o Estado tem bons advogados e acabam negando o tratamento dessas crianças que precisam de acolhimento. Então, queridos, eu acredito que talvez vai ser a minha primeira e única momento de fala aqui nessa casa, porque geralmente é difícil ouvir o que eu estou falando, e eu estou muito nervoso aqui, que eu acho que vão até me prender. Não, brincadeira, não vão me prender não, mas eu sei que algumas pessoas não gostaram do que eu falei, eu estou sentindo isso. Mas eu falo a verdade, porque eu represento o povo de Rondônia aqui agora. Nós colocamos vocês aqui e nós queremos que vocês trabalhem, mas trabalhem ainda mais. Porque muitos pais sofrem, queridos deputados, muitos pais sofrem. Diante desse cenário é fundamental que esta Assembleia Legislativa reforce o seu compromisso pela causa. Os parabéns da comunidade autista, porque vocês fizeram e continuam fazendo. Mas nós precisamos fazer mais. Precisamos cobrar o nosso governo para que possa investir mais em infraestrutura, centro de autismo, e que não negue mais os tratamentos quando estão ali na justiça. E eu quero finalizar. Em Rondônia é fundamental que continuemos a trabalhar para a capacitação dos profissionais de saúde, da educação, da assistência social, com a promoção de programas de formação contínua sobre o autismo. Precisamos ainda investir mais em centros de diagnósticos e tratamentos especializados para garantir que nossas escolas públicas estejam equipadas para atender a necessidade das crianças com TEA.
Que amanhã, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, sirva como um marco para renovar o nosso esforço em prol de uma Rondônia mais inclusiva, aonde todas as pessoas, independente das suas particularidades, tenham seus direitos garantidos e possam viver com dignidade e respeito. E eu quero terminar falando para você que está me assistindo, para os nobres deputados que aqui estão ouvindo esse discurso de um pai. Eu estou aqui hoje. Não sei se a câmera está pegando. Pega aqui, câmera. Eu estou hoje aqui falando por essa criança aqui. Esse é o Paulo Diógenes, meu filho de 6 anos de idade, autista. Uma criança que terá um futuro no estado de Rondônia. Porque se hoje nós estamos aqui falando, é porque nós queremos um futuro onde os nossos filhos possam ser acolhidos de forma verdadeira, amável, porque eu acredito que no futuro, nobres deputados, nós vamos ter aqui dentro dessa casa deputados com autismo, deputados com deficiências, e eu sonho um dia que no governo do estado de Rondônia nós possamos ter também um governador autista. E eu tenho certeza que Rondônia tem potencial para que daqui a alguns anos nós possamos ser o estado de referência nas políticas públicas e que nós possamos nos tornar uma potência na região norte e no Brasil. Meu muito obrigado. Peço desculpas se caso falei de uma maneira mais áspera, mas é um pai preocupado com o futuro do filho. Que todos que vocês estão assistindo aqui agora possam sentir o meu abraço. O abraço de um autista que desse momento está aqui na Assembleia de Rondônia, do estado de Rondônia, representando você, que recebe esse abraço, mas não para apenas lembrar do dia 2 de abril, mas para lembrar que nós não estamos sozinhos. Que essa casa faça o compromisso também abraçar essa causa. Muito obrigado. Que este foi um dos discursos mais lindos, sinceros e autênticos já proferidos nesta casa. O que vocês estão vendo aqui é um choro de um autista que representa o meu sentimento como pai atípico, mães atípicas, que se sentem excluídos à margem diante de tantas desigualdades que nós temos no dia a dia. Eu ganhei um presente hoje, vindo do céu, e essa casa ganhou um presente ao ouvir um discurso lindíssimo. E ele fala para mim, eu falei muito, eu vou embora. Não, você falou o que muitos querem dizer, mas poucos estão preparados para ouvir. Obrigado, presidente, pela sua sensibilidade de ter ficado até esse momento aqui comigo. Parabéns, Diógenes. Eu peço a você que está em casa que jamais desista de lutar pelo aquilo que é certo. Pois eu sei do quanto Diógenes precisou se superar para vir aqui hoje dizer tudo aquilo que disse. Que alegria! Você e a comunidade autista é sempre muito bem-vindo nesta casa. Obrigado, Diógenes, e receba em meu nome, em nome do presidente desta casa, legitimado pelo povo de Rondônia através do voto para estar aqui,
os meus sinceros muito obrigado. E aquele abraço que você deu ali, eu também gostaria de receber. Parabéns. Obrigado pela força que você está mudando a minha vida. Obrigado, Diógenes.